Boa noite, queridos. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos os presentes e nossos irmãos que também estão na transmissão. Hoje estamos transmitindo pelo nosso Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Uma noite maravilhosa. Deus, assim, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concedeu mais um dia de vida e estarmos aqui reunidos na presença dele. Eu queria, nesse momento, ler apenas 2 versos no Salmo 117. Agradecemos a todos que estarão conosco na transmissão das 2 plataformas, tanto do Instagram como no YouTube. Salmo 117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Diz assim, verso 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Nós temos infinitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Ele tem permanecido fiel para cada um de nós, Ele tem nos protegido, Ele tem nos abençoado, Ele tem cuidado de cada um de nós. E a única coisa que podemos fazer é agradecer, é louvá-lo, é continuar buscando nele força para continuarmos na nossa trajetória. Aquilo que foi aprendido hoje pela manhã foi algo maravilhoso. E esses fundamentos, essas formas que devemos ter continuamente de buscar, de aprender, de louvar, não é apenas com a música que louvamos ao Senhor. Se estamos aqui hoje, presentes, é para louvar a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque viemos aqui, Ele nos permitiu e Ele nos separou para virmos nessa noite aqui, para cultuarmos a Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é o motivo de estarmos aqui, Ele é o motivo das nossas canções, Ele é o motivo para virmos aqui absorver através da sua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te exaltamos. A tua misericórdia é grande, Deus. A tua misericórdia excede qualquer entendimento, a tua fidelidade excede qualquer entendimento nosso, Senhor. O teu amor excede qualquer compreensão nossa, Senhor. Tu és um Deus perfeito, tu és um Deus que faz tudo segundo o teu querer, a tua vontade, porque a tua vontade, Deus, é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Nós queremos estar nessa noite com nossos corações contritos, nossos corações voltados para ti. Nós queremos estar aqui, Senhor, com o nosso ser todo limpo, com o nosso ser purificado pelo teu sangue, para recebermos, Senhor, a nossa porção nessa noite, Senhor. Ouve, Senhor, a nossa voz, ouve, Senhor, a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Amém. Ouve as nossas músicas, Senhor. Nós queremos fazer tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Não deixa sairmos daqui, Pai, da mesma maneira que entramos, mas nós queremos aqui, Pai, te glorificar, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus que vive e reina soberanamente. E assim está, Pai, acima de tudo e todos, Senhor. E é esse Deus que nós queremos servir para todos sempre, Pai. Ouve, Senhor, a nossa voz, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Nesse momento a gente vai cantar algumas músicas para Ele e através desse formato louvá-lo, exaltá-lo. Amém, queridos? Entenda cada parte do culto, entenda o momento da oração, podem vir, entenda o momento do louvor, entenda o momento da palavra. Cada parte tem um significado e tem uma ação enorme nas nossas vidas. Então se concentre nesses momentos e use cada situação, cada parte da liturgia para engrandecer a Ele e a gente absorver o máximo. Pais queridos, boa noite a todos. Vamos adorá-lo, engrandecer o teu santo nome. Amém.
voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, Me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória, cantem
salvação só se encontra nele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Senhor, se os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor, não apenas em palavras, reina hoje, não apenas em palavras, reina hoje.
És manancial, Senhor, inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Mais salvação. Glória a Deus. Ai, que maravilha. Ai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela certeza de que não há nada, Senhor, nesse mundo capaz de nos separar do teu amor, meu Pai. Obrigada. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que sejam as circunstâncias, não tem nada que nos separe de ti. Amém. Muito obrigada, Jesus, por tua redenção, por tua graça, por teu tão gracioso amor, meu Pai. Aleluia. Muito obrigada por te servirmos. Muito obrigada, Senhor, pela alegria que somente tu colocaste em nossos corações. Amém. Para que a gente pudesse estar reunidos hoje aqui, Senhor, te engrandecendo. Sim, Jesus. É somente para o louvor do teu nome e da tua glória, meu Pai, que nós existimos. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Pai, nesse momento eu te peço também, Senhor, que continue falando aos nossos corações através da tua palavra. Amém. Abençoa, Senhor, nosso irmão que irá trazer a mensagem hoje, Senhor. Usa a vida dele, Senhor, somente para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ei. E aí, pessoal, paz do Senhor, Paz do Senhor. tudo bem com vocês? Sei que... Achei essa desse lado mesmo. Da última vez eu derrubei aqui, né? Que foi, então... Porque eu não me mexo muito com a mão direita, então ele não vai ter perigo de cair. Né? Essa versão agora aí de que vocês fizeram. Boa. Senti falta de sambiar, né? Só bateria, falta de uma faltinha hoje. Sambizinho, cadê isso tudo, meu querido? Estaremos todos juntos, né? Ai. Então, pessoal, sem mais delongas, né? Vamos abrir em Mateus 6. A gente vai ler boa parte aqui do capítulo. Todos que já viram aí, né? Sabem que o tema da palavra de hoje é soberania de Cristo. Beleza? Amém. Então, vamos lá. Tenham cuidado de não praticar seus atos de bondade diante das pessoas para serem vistos por ela. Minha versão é um pouco diferente, tá? Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você fizer alguma caridade, não anuncie com trombetas, para obter o louvor das pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam sua recompensa. Mas quando você fizer a sua caridade, ou o ato de bondade,
Não permita que sua mão esquerda saiba o que faz a direita. Então, a sua caridade estará em sigilo e seu pai, que o vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Sim, eu lhes asseguro que já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como os pagãos. Eles pensam que Deus lhe ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que precisam, antes do que lhe pedirem. Vocês, portanto, orem assim. Pai nosso, no céu, teu nome seja mantido santo, venha teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje, perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduzas à provação severa, mantém-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Pois vocês sabem, pois se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não se apresentem com aparência abatida, como os hipócritas. Eles fazem expressões de tristezas para os outros verem que estão jejuando. Eu lhes asseguro? Não, eu lhes digo que já receberam sua recompensa. Entretanto, você ao jejuar, arrume-se, lave o rosto, para que ninguém saiba do jejum, com exceção de seu pai que está com você em secreto. E seu pai que vê o que é feito em secreto, dará a você a recompensa. Beleza? Tudo bem aí? Então, essa parte aqui do capítulo 6, ela é contextualizada aqui através do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está dentro do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus. E aí, a palavra de hoje, o tema, como já disse, é que a soberania de Cristo. Eu acho que vai ser uma espécie de continuação daquela ministração que eu fiz, quem é o seu rei. A gente vai falar basicamente sobre o mesmo tema, tá? Então, a gente vai focar aqui na oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. Então, nosso Pai, ou Pai Nosso, seria o quê? Seria uma maneira em comum de começar uma oração. E no Novo Testamento, na verdade no Velho Testamento, mais preciosa a todos os crentes do Novo Testamento. No caso, chamar Deus de nosso Pai seria estranheza para o pessoal do Velho Testamento, mas é algo bom para a galera do Novo Testamento. Se a gente prestar atenção aqui na oração, ela é dividida em 7 partes. Na verdade, em 7 petições, digamos assim. As 3 primeiras voltadas para Deus e as 4 voltadas para nós, e ainda tem uma doxologia, que é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Beleza? Então, a parte que ele fala, aqui na minha versão fala, teu nome seja mantido, mas a gente conhece como santificado seja o teu nome. Isso aqui é uma forma de reverência a Deus, de que a gente reconheça a santidade do Senhor. E o venha o teu reino é o reino messiânico, não somente para os judeus, que os judeus criam no Messias, que para eles ainda virá, mas é aqui que me fez deu uma olhada assim, tipo, é mesmo? Não, eu acredito, só que eu tô preocupada com quem é que ele tá esperando. Se eu não soubesse disso também. Enfim, então, a cara de Eló. Todos assustados hoje.
Enfim, bora escatologia para outro dia aí, meu povo. Então, esse reino messiânico é o reino do próprio Cristo, né? O reino do Messias, e que todos os crentes em Cristo aguardam que esse reino venha. E aí, já fizemos a parte aqui da direcionamento a Deus. Mas o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é o primeiro pedido para as nossas próprias necessidades, para as próprias necessidades humanas. E perdoa-nos as nossas dívidas, né? Ou perdoa os nossos erros, perdoa nossas ofensas, né? Que são os pecados que nós cometemos, no sentido moral e espiritual. Nesse caso aqui, o que Jesus está falando, ele não fala diretamente para os não cristãos. Por quê? Porque quem estava ouvindo aquela mensagem ali era apenas os discípulos dele. Tá? Mas aqui tem aquela parte, né? Se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor nos perdoa, e é tudo devido à graça. E assim como nós perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido, isso aqui também é um perdão dos pecados, né? A liberação do perdão de pecados, porque não adianta a gente pedir que Deus nos perdoe e não perdoar o próximo, né? Seria uma hipocrisia das grandes. E não nos deixes cair em tentação. Isso aqui é uma declaração de que Deus iria entrar em providência e Ele nos pouparia, ou Ele nos poupará das tentações, né? Das tentações, e muitas tentações desnecessárias. E por fim, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Eu gostaria que vocês abrissem em 1 Crônica 29:11. Que o que fala aqui, porque teu reino, poder e a glória para todo sempre, é uma referência a esse versículo do capítulo 29 do livro de Crônicas. Cadê? Aqui, ó. Tu, Senhor, 29:11. Tu, Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra é teu. Teu é o reino, Senhor, e tu és exaltado acima de tudo. Beleza? Então, dessas partes do Pai Nosso, eu gostaria de focar exatamente nessa parte final. Porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Ok? Nisso tudo aí, para que a gente possa desenvolver um pouco mais e falar da soberania de Jesus, a gente vai ter que falar sobre os 3 ofícios de Cristo. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Sacerdócio, profeta, a profecia, né? E do reino. Então, Jesus, o sacerdote, Jesus, o profeta, e Jesus, o reino. Tá? Então, Jesus, como profeta, ele comunica todo o verdadeiro conhecimento de Deus para nós, e ele nos capacita a receber todo esse conhecimento, né? Ele é a fonte da revelação, da luz da sua palavra para que venha a salvação para nós. Jesus, ele é o sacerdote, que também é o sacrifício. Peço a vocês que abram no livro de Hebreus, capítulo 8. Versículo 3. Aqui fala o seguinte: todo sumo sacerdote é designado para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso este sumo sacerdote também deveria possuir algo que tivesse a oferecer. E ali no capítulo 9, versículo 28, já diz que também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados de muito, aparecerá segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. Então, essa aqui
é a parte do ofício de Cristo como sacerdote. E todos os sumos sacerdotes ofereciam sacrifícios, mas Jesus, ele foi o sumo sacerdote e também o sacrifício, que é o sacrifício que não, como é, eu esqueci até a palavra, mas definitivo. Então ninguém precisa mais fazer sacrifício, porque o Cordeiro de Deus se sacrificou por nós. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. E eu lembro de uma tragédia grega, que é Édipo Rei. Vocês conhecem a história de Édipo Rei? Tem um complexo de Édipo, né, que Freud pegou emprestado aí da mitologia para falar umas besteiras. Mas Édipo Rei, a história é o seguinte, que Édipo, ele foi o rei da cidade de Tebas, porque ele venceu a Esfinge, né? A Esfinge é aquele monstro lá, com cara de leão, não, com cara de humano e corpo de leão, e ele matava as pessoas que não conseguiam adivinhar os seus mistérios, né? E Édipo conseguiu. Nesse caso, Édipo, por conta desse mérito, ele se tornou rei da cidade de Tebas, que é a cidade que estava sofrendo por conta da Esfinge. E aí acontece toda uma dramatização na vida de Édipo, que Édipo, ele se tornou rei, mas ele trouxe uma certa maldição para a própria cidade, que colocou ele como rei. Então, vou fazer só um resuminho bem básico aqui para que vocês entendam. Então, Édipo acabou casando com a própria mãe, devido a uma reviravolta que aconteceu na história por conta de uma profecia do oráculo de Delfos, que disse que Laio, né, e Jocasta, que são os reis de Tebas, a luta, Thundercats, Laio e Jocasta, né, teriam um filho, e esse filho mataria o próprio pai. E no meio da história, acabou que o próprio Édipo matou o pai. Tem algumas lacunas aqui que eu estou contando para não ficar muito longo, tá? Mas acontece que Édipo descobre que o pai dele, que mataram, que o Laio foi assassinado e tudo mais, e ele queria encontrar o assassino do pai. E acabou sendo ele mesmo, mas ele não sabia, né? Então, houve uma praga na cidade de Tebas. E essa praga que mandou foi Apolo, que ele era o representante daquela cidade, né? Então, acabou que o rei de Tebas, que trouxe vitória, né, que trouxe uma saúde para a cidade, trouxe segurança, acabou sendo ele mesmo o próprio cara que deveria sair da cidade para que a praga que Apolo para que a praga que Apolo mandou fosse extinta de vez. Então, Édipo se tornou o próprio bode expiatório. E aqui, não fazendo uma comparação de Édipo com Cristo, mas Cristo também foi o próprio sacrifício. E aí, seguindo adiante, a gente observa que as funções, né, de Cristo como profeta e sacerdote, ele cumpriu de forma definitiva. Hoje, se a gente observar na história, não tem nenhum profeta em Israel. Mas também tem uma outra coisa, o outro ofício de Cristo, que é o ofício de rei. Então, Jesus, ele exerce essas funções, né? Sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e nos protegendo, contendo e subjugando todos os seus e também nossos inimigos. Nesses três ofícios, de sacerdote, profeta e rei, ele age como mediador de Deus conosco. Aí eu peço que vocês abram ali 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 24, que é o seguinte: então, na culminação, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter dado fim a todo governo, sim, a toda autoridade e poder, porque ele deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser vencido será a morte, pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Beleza? Só que antes de Cristo e antes de todos os outros reis que são apresentados em qualquer continente, qualquer país, aí houve um rei. E esse rei era quem? Adão. Adão, ele era um rei aqui, só que com um reinado delegado por Deus, tá? Então, nele não havia poder nenhum, ele não tinha poder nenhum em si mesmo, tudo foi delegado por Deus e nenhum outro rei foi capaz de subjugar a terra, a não ser Cristo. Então, Jesus é o profeta perfeito, o sacerdote perfeito e o rei perfeito. E onde Cristo estava ali, havia também o rei, né, que era uma antecipação daquilo que viria com perfeição no futuro. Beleza? Tudo bem? Só que Jesus, ele passou por tudo aquilo que passou, né? Ele veio morrer a morte de cruz, e esse sacerdócio dele, apesar de ser perfeito, né, houve um escárnio, houve uma não sei se existe essa palavra, mas ia falar blasfemação. Existe blasfemação? Mas blasfemaram contra todos os ofícios de Cristo. E a gente vai ver agora aqui no próprio livro de Mateus, capítulo 26, versículos 67 e 68. (67 e 68). Então eles cuspiram no rosto e lhes deram socos aqueles que lhe batiam disseram: agora, Messias, profetize para nós quem foi que lhe bateu. Isso aqui do profeta, né? Em Mateus 27, 42. Opa, errei aqui a referência. Mas é João 10, 18 e 19. Bora lá. Ninguém a tira de mim, em vez disso eu abro mão dela por minha espontânea vontade. Tenho o poder de abrir a mão dela. Poxa, errei aqui também, foi? Ei, Jesus, errei a referência aqui. Enfim, mas houve um escárnio, uma zombaria dos 3 ofícios de Cristo. Desculpa pela gafe aqui. Mas, uma coisa que a mensagem central disso tudo aqui é que todo o poder do reino é de Cristo. Ele é sacerdote, profeta e rei. Beleza? Então eu gostaria de focar aqui nesse reinado de Cristo e comentar um negócio que o Evangelho, o cristianismo, a Bíblia, os cristãos, Deus, Jesus, eles são muito convenientes. E por que eu digo que são muito convenientes? Porque essa conveniência vem quando algumas pessoas precisam de Cristo e utilizam o nome dele. Algumas pessoas precisam dos cristãos, utilizam o nome deles. Dia desse eu vi um cara falando: evangélicos, em nome de Jesus, sejam evangélicos, por conta dessa baboseira toda que estamos vivendo nesse período eleitoral. Então há essa coisa, né? Essa busca, essa necessidade por Deus, por Cristo, pelos evangélicos, para que nós nos tornemos evangélicos por conta de uma busca pelo poder.
Aí vem o governo atual, faz o quê? Pega João 8,36 ou é 8,32? Deixa eu ver aqui para não passar batido. Mas acredito que seja 8,32. Conhecereis? Sim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí pegam esse versículo para ser um slogan de um governo humano. E aqui João está falando de quem? Quem é a verdade? Cristo. Está falando de Cristo. Só que eles aqui não reconhecem Cristo como a verdade. Sabe? Então, olha a conveniência aí. Ah, o outro governo era mentiroso, então nesse agora vocês conheceram a verdade. E a verdade vos libertará. Mas João não fala de outra verdade a não ser Cristo. E aí começa aquela coisa toda de hoje todo mundo é crente, né? Ambos que estão ali na luta eleitoral dizem que são cristãos, mas quais são as características de um cristão? Será que eles acreditam ou eles sabem do credo apostólico? Conhecem aquilo que o credo apostólico fala para se dizerem automaticamente que são cristãos? Bora ler o credo apostólico aqui? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse caso aqui da Igreja Universal é a igreja toda, né, de Edir Macedo. Né? Assim como a católica também. Católica significa universal, né? Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra lá. Enfim, mas vocês perceberam que toda essa utilização, esse nome de Cristo, esse nome dos evangélicos, esse negócio de Deus e de igreja, é tudo para um propósito de reino, de poder. Aqui estão utilizados como um instrumento para um poder humano. Percebam que o nome de Cristo ele está sendo utilizado de forma banal. Percebam que a igreja está sendo usada para esse tipo de coisa. E vocês percebem que muitos evangélicos também estão caindo nessa baboseira toda? Se você é cristão, você não vota nesse. Se você é cristão, você não vota naquele. E que idiotice. Sabe? Então, eu não sou massa de manobra, mas está sendo. Sabe? Tem um senso crítico. De quê? De nada. Então, o que foi aqui? Então, eles estão utilizando Cristo não por quem é Cristo, mas estão querendo utilizar Cristo para seus próprios fins, para suas próprias vontades, para seu próprio poder. E isso não existe. Não existe. Porque utilizar Cristo para algo assim é banalizar Cristo. É esquecer quem Ele é. É esquecer qual é a essência de Cristo. Esquecer qual o propósito de que Cristo veio aqui. É banalizar a cruz. É banalizar o sangue. É banalizar as feridas que Cristo fez, que fizeram em Cristo.
é esquecer que o furo da mão aqui foi por uma coisa muito preciosa. Esquecer que o cálice que Cristo bebeu foi o cálice do meu pecado, do pecado de Adão, do pecado do último ser humano que existia na Terra. E foi o cálice da ira de Deus. Então, esquece tudo isso. Mas acreditam que Jesus era um cara legal, que vivia nas periferias, nos lugares. Ele andava com prostituta, andava com pobre, né? Jesus era o perdoador, Deus do Pai, o revolucionário, é o paz e amor, que ele ensinou a dar outra face, né, para que a gente perdoasse. Lembram que Jesus morreu, muitas vezes somente na Páscoa? Mas isso tudo quando querem utilizar Cristo como instrumento. E eles podem até lembrar-se dos ofícios de sacerdote e de profeta, né? Lembrar até que Jesus, mas acreditar que Jesus foi um professor da moral apenas. Mas esquece de uma coisa. Esquece que Jesus é rei. E nenhum poder humano pode ser sobre ele. Nenhum, absolutamente nenhum. Então, quando a gente observa esse tipo de coisa, a gente não pode ser deixado levar por isso. A gente não pode tentar que cada um vote em quem quiser. Eu estou pouco me importando. Mas o nome de Cristo me importa. Como estão utilizando o nome de Cristo, me importa. Como estão utilizando o cristianismo, a cristandade, me importa. E eu não gosto disso. Eu não suporto isso. Eu não gosto de ver gente que nem é cristão querendo ensinar o cristão como viver. Não gosto disso. Esse é meu lugar de fala. Concordo. Não é? Como dizem por aí. Então, por que eu vou lembrar de Cristo somente quando eu preciso? Porque eu vou tirar a palavra de Deus do seu contexto só para que eu venha a ser amado pelos cristãos? Eu vou defender pautas que cristãos defendem só para querer o voto deles? Por quê? Você vê a coisa aí por trás? Vocês observam isso? Então ninguém controla Cristo. E eu lembro de uma parte do... Vocês já assistiram Nárnia, né? Todo mundo já assistiu Nárnia. E tem uma parte, logo no finalzinho do filme, que estão no caixa com os reis, né? Estão coroados e tudo mais. E a Aslan está lá. E Lúcia vai procurar Aslan, não acha Aslan, ela vai até a parte uma torre do castelo e vê Aslan caminhando lá embaixo, indo lá atrás. Aí chega o castor, conversa com ela e ele fala o seguinte, que Aslan é um leão que não é domesticado, que não pode ser domesticado. E Cristo, que é a representação de Aslan ali, na verdade Aslan é a representação de Cristo ali, Jesus é leão da tribo de Judá que não pode ser domesticado. Ninguém pode domesticar o rei do universo. Glória a Deus. Ninguém pode tirar a soberania de Jesus. Ninguém. Porque foi dada do Pai para ele. Quem é doido de chegar e meter a mão? Oh Deus, eu vou tirar aqui. Ninguém tem essa capacidade. Eu vou falar uma coisa aqui que pode até ser chocante, mas espero que entendam. Tá, é um pouco bruto, é um pouco splatter, mas
Se Jesus quisesse, pela quantidade de poder que há nele, na soberania dele, e ele chegasse e olhasse para todo ser humano que é pecador, né, inclinado para o mal, se ele quisesse, em um piscar de olhos, Jesus crucificaria toda a humanidade. Se ele quisesse. Graças a Deus ele não quer. Seria justo. E seria justo, exatamente. Acabou. A justiça seria aplicada. Mas, glória a Deus pela sua misericórdia, glória a Deus pela sua graça e glória a Deus pelo seu amor. Amém. Porque se não fosse isso, né, o sacrifício, melhor dizendo, a cruz não seriam apenas 3. Cada lugar, cada parte do planeta Terra teria uma cruz com uma pessoa ali crucificada. E nós também estaríamos. Uma no Feira 6, uma no João, no São João, uma lá no onde tu mora, e uma aqui vizinha, uma lá no Feira 10. E nós todos pendurados. Se ele quisesse. Mas glória a Deus, ele não quer. Né? Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus amoroso. E observando todos os nossos pecados, né? Deus criou um plano juntamente com o Filho e o Espírito Santo, o qual ele viria nos perdoar, nos justificar através do sangue do próprio Filho. Mas por que esse pessoal não reconhece Cristo como Rei? Santo Agostinho fala que as pessoas costumam amar a verdade quando a verdade as ilumina, porém tendem a odiar a verdade quando a verdade as confronta. E se conhecereis a verdade vos libertará. E não é um slogan de governo, é a palavra de Deus. E está falando de Cristo, não de um ser humano. Apesar de que Cristo tinha a natureza humana também, mas nesse caso aqui é outra coisa. Então, a verdade ela não pode ser monopolizada, a verdade ela não pode ser manipulada. E quando as pessoas fazem isso, né, como Agostinho fala, né, odeiam a verdade quando ela mostra os seus erros, é porque o Evangelho ofende. E o Evangelho deve ser ofensivo. O Evangelho deve nos ofender. Por que o Evangelho deve nos ofender? Porque somos errados, somos pecadores, porque o Evangelho desnuda toda essa capa que nós temos. O Evangelho tira essas escamas que temos nos olhos e mostra qual é a nossa verdadeira natureza, e nós nos assustamos com isso. Nós não queremos isso, porque nós somos bons. Onde? Como? Por que somos bons? Quando somos bons? O Evangelho nos ensina que somos justificados, que nossa inclinação é para o mal. Mas aprove Deus mandar seu Filho para morrer por nós e nos remir pelo seu sangue, com o seu sangue. Então, já estou quase terminando aqui, pessoal. A gente vai voltar ali para os ofícios de Cristo, especialmente o ofício de rei. Eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 2.
Vamos lá? Porque as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão, os reis da terra estão posicionando-se, os líderes conspiram juntos contra o Senhor e seu ungido. Eles gritam: rompamos com seus grilhões, joguem fora suas correntes, o que se assenta no céu ri. O Senhor os olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com sua fúria. Eu mesmo ungi meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, hoje me tornei teu pai. Pede-me e farei das nações a tua herança, o mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los como uma vara de ferro, despedaçá-los como um vaso de barro. Portanto, reis, sejam sábios, recebam advertência, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegre-se mais com temor, beijem o filho para que não se ire e vocês pereçam pelo caminho. Quando repentinamente sua ira se acender, abençoados são aqueles que nele se refugiam. Então, a leitura desse salmo aqui, a gente observa, né, que Deus zomba. E o riso de Deus é um riso de escárnio. Porque nós, muitas vezes, achamos que nós podemos contra Deus. Muitos líderes, muitos reis já zombaram contra Deus. Deus já está aí. Onde estão os reis? Onde estão os líderes? A gente tem que lembrar que a nossa vida é finita. A gente tem que entender que nós estamos aqui como os peregrinos na terra. E nenhum poder subsiste. A gente pode fazer de tudo, utilizar o nome de Deus para qualquer coisa. Sabe? Mas tudo aquilo se tornará pó um dia. E Deus continuará sendo Deus. Então, todos esses planos esses planos governamentais que estamos vendo aí, irão passar. E Deus ri. Deus ri. Deus tem um senso de humor tão legal, né? E muitos líderes zombam de Deus. Esse tipo de coisa que estão fazendo é zombaria ao Senhor. É daquele que zomba de Deus. Ah, eu sou cristão. Tá bom. Tem fruto de cristão? Ah, eu vou usar a Bíblia como um parâmetro do meu governo. Tem fruto de cristão? Não tem. Então, o Espírito Santo exige submissão ao fim ungido de Deus. Ele fala para a gente ser sábio, né? Ele fala: seja sábio, reis e juízes. E esses reis e juízes são lembrados de que a única verdadeira sabedoria encontrada é em ceder ao ungido. Não há razão que ele seja resistido. E não temos como resistir ao ungido de Deus. É impossível. A resistência só pode terminar em quê? Derrota. O salmista nos ensina para que nós sejamos instruídos. Aprendemos o propósito do plano divino em relação ao rei em Sião. Servir ao Senhor com temor, mas no caso não em terror servil, mas com reverência e lealdade. Alegrai-vos com tremor, para que nós possamos nos alegrar que o cetro está na mão do Senhor e não está na mão de outra pessoa, que Ele é o Rei justo. Beije o filho. Beijar o filho é uma forma de homenagear, né, reconhecendo a sua supremacia. E se recusarem, eles perecerão no caminho. Ou seja, eles vagam, eles perdem o caminho tão seriamente que se perdem. Eles perecem com o resultado de serem perdidos. Então, uma coisa que a gente
gente observa nesse salmo é a soberania de Cristo. Toda a Bíblia fala da soberania de Cristo. E nós devemos proclamar isso também. A gente deve proclamar. E a soberania de Cristo, ela está acima de qualquer líder governamental, qualquer ele que seja, qualquer pessoa ou qualquer ideologia que ele siga. O Senhor está acima, muito além. Então, a gente precisa lembrar que Cristo é o Salvador, mas também a gente precisa não esquecer que Ele é o Senhor. Às vezes a gente só quer um Salvador, aquele que nos salva, mas a gente não reconhece o senhorio de Cristo sobre nós. Né? E o próprio Cristo nos ensina a orar, e o próprio Cristo nos mostra a sua própria soberania, e é porque dele é o reino, o poder e a glória, por algum momento, não para todos sempre. Amém? Então, pessoal, antes de encerrar aqui, só queria que a gente olhasse também uma coisa, a gente prestasse atenção numa coisa. É que, mesmo com toda essa questão que a gente repudia de utilização daquilo que a gente acredita do nosso Senhor, da nossa fé para uma manipulação e em relação a favor, né, de um governo, seja ele qual for, a gente precisa também orar por eles. Orar por eles, para que eles sejam alcançados. Assim como nós fomos alcançados. Para que eles se curvem diante do verdadeiro Rei. Assim como nós nos curvamos. Né? Porque... esqueci. Eu lembrei agora que eu ia falar de um ponto dos 5 pontos. Porque todo ser humano é totalmente depravado. E eles são totalmente depravados. E que a gente possa enxergá-los também com olhares de misericórdia, independente de que espectro político ele seja, com olhares de misericórdia, pedindo ao Senhor que o Senhor os alcance para que eles se curvem. Aquela música do Sleepy Giant fala o quê? Reis se curvem, todo ser humano se curve, né? De joelhos. E nós precisamos fazer isso também. E é no curvar, não só do corpo, mas do coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, que nós reconhecemos a soberania de Deus. E que todo joelho se dobre, toda língua confesse a soberania do nosso Senhor. E que Ele seja glorificado e exaltado, não somente nessa noite, mas para todo sempre e eternamente. Que venha o reino nos nossos corações. Amém. E que o reino venha aos corações de todos os homens. Pastor? Amém. Glória a Deus. Tá? Obrigado. Glória a Deus. Vamos declarar que o Senhor é soberano
Alô. Glória a Deus. As pessoas se acham donas das outras. As pessoas acham que detêm o poder, acham que podem mandar, desmandar, impor. E também elas querem até serem Deus, serem muitas vezes o Filho de Deus. Agem como se fossem, mas na prática não são e nunca serão. Nós vimos hoje, a mensagem deixou claro, Deus, melhor Cristo, na função de profeta, de rei, de sacerdote. E a gente vê, através da sua palavra, que é a verdade, como diz, a verdade verdadeira, não deixa mentir. Nós sabemos que só Ele é soberano. O seu reino não tem fim. A soberania do Senhor é suprema a tal ponto que, desde a antiguidade, Ele continua sendo rei e rei invicto. Curto ler o texto e eu reforço que Ele venceu a morte. E as pessoas que se diziam, na época,
tinham algum poder, não puderam fazer nada em muitos momentos, porque a força não vem delas, e sim de Cristo. Como diz uma música de Ira Divina, declaramos a vitória e declaramos a soberania do Senhor. Nessa noite, ficou mais do que claro que Deus não se deixa se escarnecer. Pelo contrário, Ele ri. As pessoas acham que está tirando algum proveito e Deus está lá, bobinho esse menino. Deus não vai deixar o seu nome ser colocado como qualquer coisa. A glória é dele, toda exaltação é dele, o poder é dele, o senhorio é dele, a soberania é dele. Não, isso é irrevogável, não tenho como ter um pensamento, não tenho. Então que nossos corações estejam com essa certeza, mais do que nunca, das suas profecias, do seu sacerdócio e do seu reinado nas nossas vidas. A excelência de Deus, Cristo, total, soberano. Amém. E apesar de nós, não importa, porque Ele sabe quem nós somos, mesmo com nossas deficiências. Ele nos ama, Ele cuida, Ele quer que estejamos nele, né? E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me, a cada dia essa verdade dessa música possa estar em nós, e com certeza Ele continuará sendo soberano. Deus abençoe, que a sua palavra seja aplicada nos nossos corações. Amém. Certo. No dia 22, antes disso, nós queremos dizer que essa mensagem hoje estará daqui a pouco disponível tanto no IGTV, no Instagram, como no YouTube. Hoje tivemos essas duas plataformas transmitindo simultaneamente. Isso para você ter direito de escolha. É o Ministério de Mídia e comunicação está afiado. Então, você tem essa oportunidade dessas duas plataformas, você pode compartilhar essa mensagem. Nós também queremos dizer que foi maravilhoso e encerramos um ciclo hoje pela manhã sobre o nosso estudo da EBD, domingo pela manhã. Iniciaremos domingo de manhã os fundamentos da espiritualidade cristã, e domingo que vem iniciará um novo ciclo. Iniciaremos o fundamento. Não. Encerramos e iniciaremos outro. Me perdoem se eu falei assim. A mente pensou uma coisa e falou outra. Então, domingo que vem, iniciaremos novo ciclo, novo estudo, e assim estaremos degustando aprofundadamente, um estudo aprofundado, bem amplo, detalhado, de determinados assuntos que não temos oportunidade em outros momentos, em outros cultos. Também queremos convidá-los às quartas-feiras. Quarta agora foi iniciado o nosso culto de oração, e é mais do que necessário e é muito prazeroso, e nós convidamos a vocês a estarem conosco às quartas-feiras, a partir das 8 horas às 20 horas, a orarmos. Você pode deixar o seu pedido de oração também pelo direct. Também nós queremos convidá-los, vou recapitular, domingo pela manhã, já fique convidado para o próximo ciclo de estudos.
Quarta-feira, o culto de oração, o domingo amanhã pelas 9 horas, o culto de oração às 20 horas. 20 horas, né? Vamos manter para falar as datas, os horários para não errar. Pelo Google Meet. Pelo Google Meet, sim, a transmissão não, a oração será para essa plataforma, para que todos possam participar. Você que está aí, né, em outro estado, outra cidade, pode participar junto conosco. Será um momento muito proveitoso. E dia 22 de outubro estaremos realizando aqui um evento. Deixa eu olhar aqui o tema, para eu não falar besteira aqui, né? Cadê você aqui? Achei. Tá demorando? Entendi. Além da internet. Me ajuda, né? Aqui, agora sim. Dia 22, às 19 horas de outubro, Simplicidade Cristã. Um bate-papo sobre cristão e a vida ordinária. Então, irmãos, vocês podem estar junto conosco nesse evento, dia 22, participando nesse bate-papo, aprendendo mais um pouco, tendo mais esse conhecimento de maneira bem... Vai ter um convidado. O convidado que é o preleitor da noite, que é o irmão Elioenai Jeová. Um nome bem atípico. E ele estará nos conduzindo nesse assunto, nesse tema. E será maravilhoso a sua companhia se você mora aqui na nossa cidade. Então você é convidado, você possa estar junto conosco. E se por acaso você não for aqui da nossa cidade, iremos transmitir. Você pode participar de onde você estiver. Então anote, né, na sua agenda, dia 22 de outubro, Simplicidade Cristã, um bate-papo sobre cristão e a vida ordinária. Beleza? Então, acho que não tem mais nenhum... Então, recapitulando, para eu não errar. Domingo pela manhã, 9 horas, EBD. Quarta-feira, às 20 horas, culto de oração. Dia 22 de outubro, o evento Simplicidade Cristã, certo? Então, deixa aí agendado às 19 horas no dia 22. Então, deixa aí agendado as programações, deixe sua oração, seu pedido de oração no direct, que estaremos orando e também participando junto conosco. Então, assim encerramos mais uma noite gloriosa, uma noite maravilhosa, uma noite que o Senhor se fez presente. Oh, Senhor, apesar de nós, Senhor, que seria de nós sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça, Senhor, o Teu senhorio, o Senhor cuida de nós, Senhor. O Senhor permanece vencedor invicto, o Senhor permanece detendo todo o poder. É maravilhoso, Senhor, estar na Tua casa, é maravilhoso nos relacionarmos com o Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelos meus irmãos estarem aqui, muito obrigado por esse relacionamento, muito obrigado por te louvarmos, muito obrigado por exaltarmos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter misericórdia, o Senhor ser amoroso, o Senhor derramar da sua graça sobre as nossas vidas, Senhor. E muito obrigado por o Senhor se fazer presente a cada dia, a cada momento nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos, nos ajuda, Senhor, a continuarmos caminhando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a tirarmos de nós, Senhor, aquilo que tem atrapalhado o Teu agir, Senhor. Amém. Continua mudando, continua invadindo o nosso ser, nossas cavernas, nossos porões, e tirando tudo de Ti, tudo de nós que não vem de Ti, e que Teu nome, Pai, venha ser sempre glorificado através das nossas vidas, Senhor. Importa que o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor. E que o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre mim, esteja sobre você, esteja sobre cada irmão nosso, onde estiver na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te leve em paz para casa. Que essa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor fará maravilhas, que o Senhor te proteja, te guie, te ilumine, fale profundamente ao seu coração e que o nome dele venha a ser proferido onde você estiver. Amém. Te agradecemos
Senhor, agradecemos por esse momento. E obrigado pela presença de cada um de vocês. E até domingo que vem. Obrigado, Core.